Olá, seja muito bem-vindo. Aqui é a Mônica Silvestrina, psicóloga, treinadora comportamental, especialista em mentalidade positiva para mulheres multitarefas e multipotenciais. Vamos hoje para mais um tema interessante. Hoje a gente vai falar sobre os benefícios de cuidar da mente. Por que é importante e bom termos uma mente saudável? Vamos lá? A gente sabe que o autocuidado ele é importante como um todo. Cuidar da nossa saúde, hoje em dia a gente tem uma expectativa de vida muito maior, cuidar da nossa saúde é muito bom, cuidar do nosso espírito é muito bom, mas a nossa saúde mental também é um pilar extremamente importante. Então, quando nós temos a mente sã, o corpo são também, né? Então, quando você cuida da sua mente, automaticamente você tem uma tendência a cuidar de todo o restante que está ao seu redor, de toda a sua vida, a sua condição de vida, corpo, mente, espírito, né? Então, quando a gente pensa em cuidar da mente, a gente entende que uma mente cuidada, uma mente plena, é uma vida mais saudável. É uma vida com maiores condições. E a gente não fala só sobre a condição de vida, mas a gente fala também sobre a condição de potencial. Uma mente bem estruturada, uma mente saudável, vai te dar mais condições de você poder fazer outras coisas na sua vida, de você fazer coisas a mais na sua vida. Então não é só cuidar da saúde, pensar na saúde e na doença, mas é sim também trabalhar o seu potencial. Já parou para pensar o quanto você é capaz e o quanto você pode fazer se você estiver bem direcionada e estruturada na sua vida? Isso vai fazer toda a diferença. Então uma mente, pense nisso, uma mente cuidada e estruturada vai fazer com que você vá ainda mais longe. E é por isso que eu estou aqui, trazendo aqui luz para que você traga consciência na sua vida, para que você desenvolva ainda mais isso para você, tá bom? A gente sabe que um corpo requer cuidado, a gente sabe que a saúde requer cuidado, a gente sabe que a produtividade, o tempo todo fazendo coisas, né? A gente faz muita coisa, faz muita coisa. Se você não para refletir, para cuidar, para acalmar, para trazer consciência, você se posiciona de uma forma que uma hora vai te fazer mal, né? Uma hora você vai ficar doente por aquilo. Então é importante que você faça, entenda a sua condição de produção, a sua condição de produtividade, que você tenha consciência do quanto você pode fazer e que você cuide cada vez mais de você, tá bom? E aqui eu trouxe alguns tópicos importantes pra gente falar hoje, né? O que a mente afeta de fato? A mente afeta o nosso corpo, a nossa saúde, a nossa relação com as pessoas, os nossos propósitos, né? A nossa espiritualidade também está ligada a isso. Então, se você quer uma vida plena, é importante que você tenha de forma consciente o cuidado com a sua mente, com a sua vida mental, sua condição mental. Então, cuidar da mente não é só tratar o que foi ferido, o que foi traumatizado, o que te fez mal de alguma forma em algum momento, mas sim entender toda a potencialidade que você pode ter e trabalhar para que essa potencialidade aconteça dentro da sua vida, da sua rotina, do seu dia a dia. Ou seja, fazer tudo que você pode fazer, tudo que você é capaz de fazer. Então a gente precisa trabalhar isso para que você melhore em você as condições de ir além. Entende isso? Faz sentido isso para você? Então, cuidar da mente, cuidar do emocional, não é apenas evitar a doença, mas é também trabalhar para a sua potência, para que o seu potencial vire potência e você viva da forma melhor possível, você tenha uma vida mais plena e melhores resultados na sua vida. E quando eu falo resultado, eu não estou falando propriamente de trabalho fora de casa, não. Eu estou falando de uma vida plena até dentro de casa, dentro da sua rotina como mãe, como esposa, sentindo que você é uma mulher que tem vigor para as coisas que você quer fazer, que você tem disposição em fazer as coisas que você quer, né? E quando a gente trabalha essa mentalidade, que é uma mentalidade positiva, a gente dá mais espaço para quê, gente? Para criatividade. A gente fortalece os seus pontos fortes, a gente fortalece as suas condições de viver cada vez melhor, cada vez mais próspera. E para você ter essa condição melhorada, né, para você melhorar essa condição pessoal, essa mentalidade, é importante você entender também que as relações fazem parte disso.
tanto a sua relação com você mesma, quanto a relação com as outras pessoas. Se você se melhora com os outros. Se você se melhora com os outros, automaticamente você melhora o seu ambiente pessoal, né? Então, essa interligação entre as relações é importante de você perceber, tá bom? Me diz aí, você sente que você está vivendo da melhor forma que você pode viver? Na sua rotina, na sua qualidade de vida, na sua mentalidade, nos seus pensamentos, no seu planejamento de vida, nos seus sonhos, nos seus objetivos. Você sente que você está vivendo da melhor forma? Então, é para isso que a gente começa a trabalhar nossa mente e a reprogramar como a gente pode se estruturar no nosso dia a dia, tá? Esses dias me fizeram uma pergunta que eu achei muito bacana e aí eu vou compartilhar aqui com vocês. Ah, mas como que a gente pode, no dia a dia, de uma forma simples, mudar uma rotina? Para ter uma qualidade de vida melhor. Ela me perguntou exatamente assim: como eu posso no dia a dia ter uma mudança que seja significativa na minha rotina e na minha qualidade de vida? Você sabia que uma pessoa que trabalha com a mente, que exercita, por exemplo, uma meditação, ela pode em 3 meses ter uma mudança completa na composição corporal dela? Ela pode em 3 meses fazer uma mudança significativa de regulação corporal, emocional, também por conta do trabalho mental que ela fez? Então é importante você perceber que conforme você vai dando espaço para sua mente estar mais tranquila, nesse caso, né, eu comentei com essa pessoa que ela já gostava de meditação, e eu comentei para ela que para ela seria interessante ela manter o hábito e aumentar o hábito da meditação, que faria toda a diferença na rotina. Mas é importante você entender que talvez você já tenha alguns comportamentos que são positivos, mas que além de você não percebê-los, você não está reforçando eles no seu dia a dia. Então, entenda um pouco da sua rotina, enxergue a sua rotina como se você estivesse olhando de fora, como se você estivesse olhando para você ali, ó, de cima, né? E entenda como você está vivendo. Como está sendo a sua vida no dia a dia? O que você está fazendo que está sendo legal ou o que você está fazendo que não está sendo positivo e produtivo para você? Então, os benefícios da gente trabalhar nossa mente já começa por aí, a gente ter essa visão sobre nós, sobre o nosso autocuidado, sobre a nossa rotina, sobre o nosso ritmo de fazer as coisas acontecerem, faz toda a diferença, tá? Quando você faz algum tipo de exercício mental ou de meditação ou algum exercício físico, por exemplo, você já muda completamente os níveis dos hormônios que cuidam da nossa vida, né? Os hormônios da felicidade, do estresse, esses hormônios vão regular você no dia a dia, o cortisol, a dopamina, a serotonina, mas o importante é que você tenha eles regulado, que você tenha eles organizado no seu dia a dia. Quando eu tive meu filho, ele tinha aproximadamente 4 meses, eu senti que eu estava entrando naquela rotina de maternidade, né? A gente fica sem dormir, a gente não se reconhece em muitas coisas, e eu senti que as coisas já estavam começando a sair ali do meu campo de visão. Marquei uma consulta com um psiquiatra, que eu vou tranquilamente e bato um papo com eles, né? E aí eu cheguei lá e disse para ele: doutor, eu sou mãe recente, estou entrando no ritmo entrando na nova rotina de maternidade, de sono prejudicado, eu quero entender como que eu poderia cuidar ainda melhor da minha condição mental, né? Para que eu evite, enfim, uma medicação, evite um remédio daqui a algum tempo, porque eu estava sentindo que o nível de estresse estava aumentando. E aí ele disse exatamente para mim, ele falou: olha, é importante que você enxergue como está a sua rotina, mas também coloque algumas coisas que são pequenas e significativas. Naquele momento ele disse para mim: você vai fazer essa situação na rotina e se não mudar daqui 2 meses você volta, que a gente pensa se você precisa de uma medicação ou não. E o que ele me recomendou foi aumentar o nível de água e fazer um exercício físico todos os dias. Então, gente, a gente tem que trabalhar na prevenção. A gente não precisa só esperar as coisas acontecerem, piorarem, estarem difíceis para a gente buscar ajuda. A gente pode buscar na prevenção. E naquele momento fez toda a diferença. Passado um tempo, eu já estava numa condição diferente, já não estava sofrendo, continuava passando por aquilo, mas não estava sofrendo a consequência daquilo no dia a dia. E é sobre isso que eu quero que você esteja ciente. Tem coisas que você vai passar na sua vida que serão difíceis.
tem situações que você vai viver, a maternidade, uma nova rotina, mudança de escola dos filhos, muda a rotina das mães, mudança de trabalho dos maridos, muda a nossa rotina em casa. Então essas mudanças elas vão acontecer ao longo da vida, mas se você tiver continuamente olhando para você, você vai conseguir prevenir o sofrimento diante dessa situação. Entende a diferença? Comenta aqui para mim se isso já aconteceu com você, de você ter um olhar preventivo de alguma situação que você estava tendo uma mudança na vida ou que você mudou ao longo do dia e que você sentiu que aquilo iria te atrapalhar ou já estava te atrapalhando? Fala aí para mim sobre isso. Então a gente precisa entender que as pessoas cuidando da saúde mental vai melhorar a diabetes, vai melhorar o sono, vai melhorar condições cardiovasculares, vai melhorar uma infinidade de situações, inclusive as relações com as pessoas, né? Com certeza isso tem um impacto direto e isso vai trazer uma qualidade de vida para você significativa. Então vamos entender um pouco mais a respeito de emoções? Vamos falar um pouquinho sobre elas? As emoções, elas acontecem na nossa vida, né? No nosso dia a dia. Acontece alguma coisa, passa algum pensamento na nossa mente, vem um sentimento sobre aquilo, vem uma emoção sobre aquilo. E a gente tem uma roda de emoções. Eu posso depois apresentar aqui para vocês, vou trazer para vocês aqui a roda das emoções a respeito disso. A roda das emoções são muitas emoções que elas vão tendo vertentes. Então são basicamente 6 e que diante dessas 6 elas vão se aprofundando. Mas a gente pode falar sobre algumas básicas, né? Que todo mundo conhece bem e sente e sabe, que é o estresse, a raiva, o amor, a felicidade. Então, quando você começa a entender um pouco sobre as emoções, você começa a trazer para você alguns conceitos e aprender a nomear as emoções é um passo enorme na nossa vida. Né? Eu faço esse processo com o meu filho, por exemplo, que tem 9 anos, e isso é muito importante. Ontem mesmo ele chegou perto de mim e disse: mamãe, eu tô sentindo, não sei exatamente o que, mas isso tá me deixando triste. Eu não sei o que está acontecendo, mas isso está me deixando triste. Então a gente vai conversando para tirar ali o fio da meada de onde veio aquele sentimento e o que aquilo está gerando nele e como ele pode lidar melhor com aquilo. E isso é importante para que você perceba que as emoções elas vão trazendo, às vezes, comportamentos crônicos. Sabe quando a gente já tem um hábito de reagir de um jeito se a gente sente de outra forma? E às vezes esse hábito ele não é positivo, nem para você, nem para suas relações próximas, talvez não para a família, né? Então quando você começa a entender que as emoções ela também gera hábitos e que as emoções crônicas elas podem não estar sendo positivas para você, você começa a entender a importância de olhar com cuidado e começar a extrair coisas positivas desse mundo, desse universo que você está conhecendo agora sobre você. E aí, a gente fala sobre estados emocionais e a produção de células NK. O que é as células NK? Que são as Natural Killers. A gente sabe que quando você entra numa condição de estado emocional positivo, a sua imunidade melhora. Quando a sua imunidade melhora, ali gera um número maior de células killers, que a gente chama, né, que a medicina conhece. Essas células, elas vão fazer com que o seu corpo reaja a situações que não são boas, ou as inflamações, as infecções. Isso vai fazer com que naturalmente o seu corpo combata as coisas ruins que aconteçam com você. E isso vem de onde? Isso vem também da condição emocional positiva. Então, você precisa começar a aprender a adentrar esse campo para você. Entender que se você entrar no campo das emoções boas, saber estar lá, saber conviver num ambiente que fique bem para você, isso vai fazer bem para você como um todo, tá? E aí, quando a gente fala sobre equilíbrio, né? Equilíbrio emocional, tem gente que fala, mas é muito desequilibrada. Essa pessoa é desequilibrada, precisa trabalhar o equilíbrio. Não tem equilíbrio, não tem inteligência emocional, né? Quando a gente trabalha o equilíbrio, quando a gente entende um pouco sobre equilíbrio emocional, e olha só, eu não estou falando só de estar o tempo todo bem, não, eu estou te mostrando que você vai ter os altos e os baixos, né? O momento que você está bem, o momento que você está um pouco mais baixo, que isso é normal para todas as pessoas. Mas quando você entende como voltar para o seu equilíbrio, então, e buscar o seu equilíbrio emocional, isso naturalmente te coloca numa posição assim, 100%
revigorante, você consegue se reposicionar melhor, você consegue trabalhar seu autocontrole, sua autoconfiança. Isso faz toda a diferença para sua rotina, para o seu dia a dia. Então, naturalmente, trabalhando o seu equilíbrio emocional, você vai trabalhar os seus hormônios, você vai trabalhar a sua condição de serotonina, de dopamina, de se posicionar melhor no dia a dia, de dormir melhor, de ter uma qualidade de vida melhor. Muito mais disposição. Isso mexe também com o apetite. Já viram aquelas pessoas que tá nervosa, não come? Tem, não tem? Ou então come demais? Tem também. Então você precisa entender que você é um ser integral. Quando você coloca uma coisa em ordem, no lugar, todas as outras coisas têm a tendência de também buscar os seus lugares e entrarem em ordem também, tá? Então, dormir é um dos primeiros sinais que você tá bem ou não. Porque quando você dorme bem, você naturalmente mostra para o seu corpo, para o seu organismo, que as coisas estão começando a se encaixar. E quando o sono some, é um dos primeiros sinais de que as coisas não vão bem. Já aconteceu isso com você? Conta aqui pra mim. Vamos conversar sobre isso, quero saber, tá bom? Então, uma mulher que tem uma rotina com muitas tarefas, com muitas coisas para fazer, assim como eu, porque eu também sou como você precisa entender que as coisas, se saírem do lugar, elas vão ter um ciclo todo que vai se desorganizar. Então, quando você traz para você a consciência de que você precisa trabalhar o seu equilíbrio, você traz também a consciência de que as coisas vão ter uma organização diferente. E a gente sabe que uma mulher que tem, por exemplo, crises de enxaqueca, isso remete à condição de sono, alimentar, à condição de hormônio. E se você trabalha toda essa condição no seu dia a dia, a tendência dessa enxaqueca ir embora é muito melhor. Então, quando você trabalha a disposição, né, de estar atenta, de ter um exercício físico, de ter uma terapia, de ter um comportamento positivo para você, a tendência é que você realmente melhore a qualidade como um todo. As pessoas, quando estão sobrecarregadas, nós mulheres, quando estamos sobrecarregadas, a gente percebe na rotina, na respiração, em alguns sintomas que vão aparecendo no dia a dia, né? Então, o benefício de você trabalhar a sua saúde mental é justamente a qualidade de vida, não só trabalhando contra a doença, mas a qualidade de vida que você tem a partir de agora. Então, se tá tudo bem aí, continue e vamos melhorar, para que você consiga evoluir cada vez melhor, sem ter nenhuma crise. Não tá bem? Me conta aqui que eu quero saber como que eu posso te ajudar ainda mais, mas também vamos buscar os nossos próximos passos para que você seja consciente do que está acontecendo e entenda qual é o seu próximo passo para buscar a sua melhora, tá bom? Quando a gente fala sobre produtividade emocional, um nome parece um nome feio, né? Isso nada mais é que estar de acordo com as emoções positivas de um jeito que você tenha condições de avançar na sua vida. É isso. Combinado? Simples. Mas quando a gente começa a falar sobre isso, a gente entende que clareza, foco, direcionamento, objetividade é importante pra gente. E às vezes a gente não consegue isso no dia a dia. Quando um tá chamando mãe, quando o outro tá perguntando cadê minha roupa, a gente não consegue. Então, quando você traz uma organização para a sua mente, você traz uma organização para o seu ambiente também. Faz sentido isso? Já aconteceu com você? De você conseguir se organizar, né? Eu tenho uma programação pessoal, por exemplo, que de domingo eu paro para olhar o que eu preciso para a minha semana. E às vezes eu nem executo, mas eu olho para entender como vai ser a minha semana, o que eu vou precisar para aquela semana acontecer de uma forma melhor. Então essa clareza mental faz toda a diferença. Traz muitos benefícios pra gente sim, tá? E a gente entende que todas as decisões que nós tomamos na vida, todas as decisões que nós tomamos na vida, ela passa pela uma parte do nosso cérebro que corresponde às emoções. Então, todas as decisões que nós temos, elas têm um fundo emocional. A não ser que você tenha um trabalho tão elaborado, que você desenvolve tão bem uma organização pessoal com você, que você trabalhe somente no racional. Mas isso é quase zero, quase nulo. Então considere que a sua emoção está sempre com você para te ajudar a tomar as decisões. E isso vai fazer com que você, muitas vezes, haja muito por impulso. Haja muito de uma forma assim, ó, sem consciência, sem saber direito o que está fazendo. Já se arrependeu de ter feito alguma coisa? Fala, puxa, não acredito que eu fiz aquilo. Nossa, por que eu fiz aquilo?
O que aconteceu? O que eu estava pensando? O que passou pela minha cabeça quando eu tomei aquela decisão? Então, é isso que você precisa cuidar. É importante que você perceba que as emoções elas vão fazer parte das suas decisões. E se elas não estão estruturadas, o que vai acontecer? Sua decisão está correndo risco, tá? Seja ela de relacionamento, seja ela de trabalho, seja ela de compra. Quantas pessoas compram porque precisam emocionalmente da compra? Fala pra mim. Você conhece gente assim? Então a gente precisa trabalhar essas emoções para que a gente tenha estrutura, tá bom? Um cérebro que esteja menos sobrecarregado, ele tem 30% de chance de trabalhar melhor. Então a nossa mente, se não estiver sobrecarregada, vai funcionar melhor no nosso dia a dia. E isso é algo que você precisa cuidar. Cuidar de você é justamente evitar a sua sobrecarga. Hoje em dia, muitas pessoas acham bonito, né? Nossa, Não, gente, não é bonito ser sobrecarregado, não. Por um tempo atrás, a gente às vezes até aguentava, né? Mas da agora para frente, a gente já está precisando cuidar de modo geral da nossa saúde mental. Então, a nossa mente, ela precisa estar tranquila para que a gente consiga fluir na nossa vida. E se você não se sobrecarregar, já é um ponto bastante positivo para você. Então vamos aprender como não sobrecarregar a sua mente. Combinado? Quando a mente está leve, na verdade não é que ela pensa mais, ela pensa melhor, sabia? Ela cria alternativas, ela cria soluções, ela é criativa. Gente, uma mulher criativa, fala para mim, aonde a gente vai parar? Uma mulher já faz 1001 coisa. Quando ela está no melhor potencial dela, criativo, ela pode ir muito longe, ela pode fazer muita coisa, ela é capaz de fazer muito para ela. Então, entenda que o seu potencial, a sua criatividade depende também da sua qualidade de vida. E isso sim, você vai trabalhar na prevenção, não só remediando as doenças que aparecerem. Vamos fazer esse combinado? Então, tá bom. Então, olha só. Eu trouxe até um exemplo aqui, né, para vocês. Imagina aquela mulher que trabalha, que cuida da casa, que cuida da família, que cuida dos pais que estão precisando de uma assistência. Cuida. Porque mulher é sinônimo de cuidado, né, gente? Vamos falar a verdade. Em algum momento, ela olha para ela e ela percebe que ela só está apagando fogo. Ela só está cuidando das coisas emergenciais. Se ela consegue olhar para ela e entender que ela precisa, que ela pode trabalhar de uma forma mais leve, mais tranquila, você não acha que tudo ao redor dela vai melhorar? Vai, né? Então, o que ela faz? Ela cuida primeiramente dela. Ela cuida para que ela não se sobrecarregue. Porque ela sobrecarregada, algum lugar vai faltar ou falhar para alguém nessa cadeia. E quando ela cuida dela, automaticamente ela está cuidando dos outros. E esse é um exemplo que eu gosto muito de trazer, porque é muito comum a gente não querer fazer para nós, porque a gente quer fazer para o outro. E aí que está o problema. Quando você faz para o outro primeiro, você corre o risco de que toda a sua cadeia seja comprometida, porque em algum momento pode te sobrecarregar e você não saber lidar com o restante. Faz sentido para você isso? Então o que você pode fazer? Trabalhar sua mente. Exercício para uma mente tranquila. Vou te dar um exemplo muito tranquilo. Você sabe desligar o volume da sua mente? Você sabe quando você está sozinha, fazendo aquela correria do dia a dia, mas você sabe tranquilizar a sua mente? Você já aprendeu como você tranquiliza a sua mente mesmo no caos do dia a dia? Esse é um exemplo que eu gosto muito. Até esses dias estava atendendo uma mentorada e eu comentei com ela. Falei, olha, a minha mente, ela é capaz de ouvir música clássica no meio do caos. A sua é? Se a sua não é capaz, é um treino que eu passo aqui para você, um exercício que você vai fazer agora para você. Pensa numa música que você gosta, pensa numa música que acalma seu coração, porque a música está diretamente ligada ao nosso estado de espírito, às nossas emoções, e você vai mentalizar essa música, vai colocar isso na sua mente com bastante frequência durante o seu dia. Você vai ver como isso vai fazer grande diferença. E o que eu quero trazer para vocês também, né? Quanto mais você entender sobre as suas emoções, mais assertiva, mais certa você vai estar nas coisas que você pretende fazer. A Associação de Psicologia, a Associação Americana de Psicologia, diz pra gente que 80% do nosso sucesso, ele existe na relação com as pessoas. Então, se você é uma pessoa que vive bem, que é feliz, que gosta do que faz, que tem resultado no seu trabalho, que tem uma rotina de vida bacana, que tem uma qualidade de vida com a família legal, é porque a sua condição de se relacionar com as pessoas tá boa, tá bem, tá indo numa boa. Então, se você não tem essa condição de lidar com as pessoas numa boa, isso vai comprometer a sua felicidade e o seu sucesso pessoal. E o relacionamento gentil, o que é? Fala pra mim, o que é relacionamento com as pessoas?
o que é relacionamento com as pessoas se a gente não coloca emoção no meio? A gente gera emoções e a gente tem as emoções geradas de acordo com a relação com as outras pessoas. Então a gente precisa cuidar disso, tá bom? E quando a gente começa a olhar para isso, gente, eu até anotei aqui com uma ênfase maior, a gente precisa entender que cuidar da mente ensina com que a gente tenha as expressões, ensina com que a gente se expresse sem agressividade. A gente começa a lidar com a vivenciar com as pessoas, né? Criar relacionamento com as pessoas e não levar a nossa agressividade para essas relações. Isso melhora muito os seus relacionamentos, isso melhora muito o seu relacionamento com você, porque você vê o quanto você pode fazer, falar, estar, ir, vir, sem ofender e sem se sentir ofendida também. Porque a agressividade muitas vezes é uma via de dupla, né? Ela vai e ela volta. Então, quando você aprende a lidar com a sua, você vai aprender a lidar com a do outro também. E aí isso vai fazendo com que você, tendo maior clareza sobre você, quebre alguns padrões que não estão funcionando mais. Se você tem alguns padrões de comportamento, de hábito que não estão funcionando com as pessoas, comece a olhar para eles e comenta aqui para mim, encontrei um padrão aqui que eu quero trabalhar, entendi o que você quis dizer. E esses padrões, você vai olhar para ele de uma forma e trazer funcionalidade, mudar esse padrão na sua vida, para que você não tenha essa dificuldade, né? Essa trava mais com as pessoas ou até mesmo com você. Essas pedras no meio do caminho, vamos falar a verdade? Essas pedras no meio do caminho. Então, olha só, eu trouxe um exemplo a respeito disso. Quando você quebra esses padrões, você para de se sabotar em algumas coisas, porque você entende o que aconteceu contigo. Tinha uma mulher, que é um exemplo que eu gosto de trazer, uma mulher que ela percebeu que ela sofreu um abandono na infância. E qual que era o trauma dela? Esse abandono na infância. Porém, ela viveu a vida toda, uma vida aí de quase 40 anos, sem olhar para esse trauma. Ela viveu uma vida se relacionando com as pessoas e não enxergando que aquela braveza, aquela agressividade, aquela estupidez, aquela forma de se relacionar, na verdade, não estava ligada naquele momento. Ele trazia um fio condutor lá daquele trauma da infância de abandono que ela sofreu. Então, quando ela conseguiu registrar esse fio condutor ligado a esse evento na vida dela, ela começou a tratar aquilo com muito mais amor e carinho. Ela começou a se acolher, que esse é um outro fator que eu quero trabalhar muito aqui com vocês, hein? Eu vou até deixar aqui, depois a gente vai colocar aqui, que a gente vai falar sobre acolhimento, eu quero que você assista esse vídeo também. Quando você aprende a se acolher, a entender o que aconteceu com você, isso vai dando para você muito mais condição de viver as relações de agora com os conceitos e as situações de agora. Deixa eu falar com o meu marido, deixa eu falar com a minha colega de trabalho, com o que está acontecendo agora, não com minha dor e meu trauma lá da infância. Então, preste atenção se acontece com você, de você muitas vezes ter uma reação exagerada, ou de você ver pessoas que têm reações exageradas nas relações, né, quando está conversando contigo. Então, cuidar da mente, gente, é o primeiro passo para você se amar, para você ser uma pessoa melhor e estar melhor com as pessoas. Tenha bem certeza disso. E aí, para a gente sintetizar essa ideia do que eu trouxe para vocês, né? Viktor Frankl, que é um autor, é um especialista na nossa área, ele diz que quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Então, se você de fato tem um porquê para cuidar de você, para cuidar da sua mente, para cuidar das suas relações, você vai enfrentar como fazer isso. Você vai encontrar os meios para isso, porque tudo já está aí dentro, só precisa vir à tona. Combinado? Então, para a gente dar o próximo passo, eu quero trabalhar, sim, a sua saúde mental. Quero te dar ferramentas para que você esteja cada vez mais avançando nesse sentido. E aí você vai trabalhar essas condições e você vai perceber que você vai ter um sentimento de pertencer melhor dentro dos seus ambientes, da sua família, da sua comunidade, dos amigos que você tem, que você convive. Você vai ter uma adequação no ambiente que você vive. E isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Então, independente de você estar com as pessoas, de você estar com você, você estará melhor. É uma qualidade de vida melhor. Então, quando a mente está em paz,
você começa a dar conta. Já viu aquelas pessoas que falam, nossa, eu não sei o que aconteceu, de repente tudo aconteceu, tudo fluiu, tudo funcionou, tudo foi melhor? Você começa a dar conta, porque você mentalmente não está mais sobrecarregada, você está melhor, você começa a fluir melhor, você começa a funcionar melhor no seu dia a dia. E eu quero te garantir que cuidar da mente é o primeiro passo para uma vida saudável. Eu quero te convidar a continuar aqui comigo. Curta, compartilhe esse vídeo com quem você sente no coração de mandar essa mensagem e me ajude também a construir cada vez mais e melhor com você. Quero seu comentário para que a gente possa avançar ainda mais. Combinado? Até mais sucesso para você no seu dia a dia e vem comigo que a gente vai trazer aqui, olha, a gente vai criando um movimento de qualidade de vida mental e eu conto com você. Até mais!